prazer e alegria cumprimentar a presença do meu prezado amigo Alex Douglas, presidente da Branca, da Associação dos Motoristas Ambulantes do Estado de São Paulo, que nos honram com a sua presença e eu registro com muita alegria. Mas hoje, senhora presidente, eu quero falar um assunto que tenho certeza o deputado Celso Maldani e a deputada Lucy, que são da área, vão gostar do que nós vamos falar hoje aqui. Nós sabemos que a vida nas cidades, sobretudo nas grandes centros urbanos, só é possível graças à garra do homem do campo. Por isso o papel do Estado é garantir o apoio a esses importantes trabalhadores que produzem agropecuária seja viabilizada. Há momentos em que a mão forte do Estado precisa proteger a vida, a subsistência das pessoas e aqueles que plantam, pois há em jogo a cadeia produtiva, a economia, a dignidade de homens e mulheres que alimentam a nação brasileira. É o caso, nesse momento, dos produtores rurais atingidos pelos terríveis cenários de preço de mercado da safra de feijão. No mês passado, recebi no meu gabinete uma justa reivindicação da Associação dos Municípios, prefeitos e entidades de representação da região do Planalto Catarinense, requerendo a imediata tomada de providência no sentido de interferir e proteger o nosso produtor rural catarinense na cultura do feijão. Ao longo dos últimos meses, a economia regional, a cadeia produtiva agrícola, o comércio, milhares de produtores rurais e suas famílias vivem instabilidade em face do cenário relacionado à produção da cultura do feijão. Em linhas gerais, os preços estão defasados. Há desregulamentação de estoque e é grave o risco de subsistência de milhares de famílias catarinenses, primeiro, os pequenos agricultores. Levantamentos parciais indicam que apenas no entorno de Curitibanos, minha terra, Fraiburgo, Santa Cecília, Frei Rogério, São Cristóvão do Sul e São José Cerrito, cerca de 300 mil sacas de feijão estão estocadas sem destino comercial. Centenas de produtores rurais estão sendo atingidos pela falta da demanda e competente desregulamentação do mercado. Só para se ter uma ideia, o preço médio da safra atual está em torno de R$ 30 a saca, deputados, quando no ano passado o mercado pagava a média R$ 150 mil ou R$ 150 a saca de feijão. Nossos agricultores estão cada vez mais em risco. O cenário é grave. As consequências econômicas e sociais indicam violento endividamento familiar, êxodo rural, desestímulo produtivo e terrível desdobramento na economia regional, atingindo em especial os pequenos e médios produtores. É preciso reagir rapidamente. Diante desse cenário de grave crise relacionada à cadeia produtiva de cultura e feijão, o risco econômico cansará pessoas, negócios e processos de desenvolvimento da MURC, Associação dos Municípios da Região do Contestado, que reivindica, entre outras coisas, o seguinte: que a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento do Governo do Estado de Santa Catarina, e o Governo do Estado de Santa Catarina promovam medidas imediatas visando a regulamentação do estoque de feijão no cenário nacional e estadual, promovendo a defesa de produtores rurais em cadeia. Que o Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário assegure medidas de proteção e políticas futuras de orientação, planejamento e regulação sustentável da cadeia produtiva. Que a CONAB e os órgãos de controle assegurem mecanismo de estoque e armazenamento adequado nas micro-regiões produtivas, assegurando uma rede de armazenamento e evitando custo de financiamento e transporte. Por isso nós viemos aqui, senhores deputados. Nós lá da região de Santa Catarina, principalmente o deputado Lucy e o deputado Celso Maldani, que conhece tão bem quanto ou melhor do que eu, venham fazer esse apelo aqui. É grave a situação dos pequenos produtores de feijão da região do Planalto Central, da região serrana. Como eu já citei o nome, Curitibanos, Fraiburgo, Santa Cecília, São José Cerrito, que é um dos maiores produtores de feijão do estado de Santa Catarina, como Campos Novos e assim por diante.
a situação terrível e grave que estamos vivendo. Por isso, nós fazemos a advertência à Conab, ao governo federal e ao governo do estado, socorram imediatamente o nosso pequeno produtor de feijão para evitarmos que haja êxodo rural e de estímulo total do nosso produtor. Senhora Presidente, diante da gravidade desse assunto, eu solicito a Vossa Excelência divulgação nos anais dessa casa, de modo muito especial na Voz do Brasil, para alertar as autoridades da grave crise que vive o produtor de feijão da nossa região. Veja, Vossa Excelência, se o ano passado, deputada Lucy, um saco de feijão era vendido por R$150, este ano por 30, evidentemente que não paga nem o custo de produção ao nosso pequeno agricultor. Muito obrigado.